Olá pessoal, tudo bem? Dando seguimento aos vídeos aqui sobre AppGility que eu estou gravando, esse vídeo aqui é onde que eu vou começar a mostrar um pouquinho mais na prática para você o que você é capaz de fazer com AppGility, você conseguir entender realmente como que isso funciona, tá? Então, nesse caso, eu vou criar primeiramente uma API que é chamado de status. Isso aí, vamos dizer, é meio que manjado, tá? Para quem começa com AppGility, a gente sempre dá esses exemplos, tá? Eu tive o prazer de participar de uma aula, tá, com o próprio Matthew Yorfinen, que é o líder do projeto do Zen Framework e também com AppGility na ZenDcon, tá? E na própria ZenDcon a gente passou uma manhã trabalhando com o AppGility, legal? Então, foi bem bacana porque a gente conseguiu desenvolver algumas coisinhas lá e esse exemplo é manjado. Então, vamos lá. Primeiro ponto é, você entrou aqui no AppGility, você vai clicar aqui em New API, tá? Nova API, e eu vou criar uma API chamada Status, legal? E prontinho, olha só que ele já falou aqui para mim. A API acaba de ser criada. Isso aqui que é importante pra gente. Perceba a facilidade, a gente acabou de criar uma API. Mas olha só que interessante. Nesse momento, você vai escolher se essa API ela possui algum tipo de autenticação e qual que é a versão dessa API. Nesse nosso caso, ele já gera por padrão a versão 1. Se eu quiser gerar uma nova versão, ele gera, tá? E os códigos e-mail que são duplicados, tá? Para que a versão 1 continue funcionando enquanto você trabalha na versão 2. Legal? Além disso, você pode agora criar dois tipos de serviços, tá? A gente pode criar uma API REST, nesse caso, ou uma API RPC, certo? Que é o caso que a gente vai fazer agora com esse exemplo. Bacana? Como que a gente faz para a gente criar, nesse caso, um serviço REST agora aqui, né? Como que a gente cria os nossos serviços? Nesse meu caso, eu vou clicar aqui, ó, Create New One, tá? Ou seja, para criar um novo serviço, tá? Ele vai aparecer agora. Qual é o tipo de serviço que você quer criar? Um serviço REST, RPC ou DB Connected? Por enquanto, a gente vai criar agora nesse vídeo, tá? Um serviço RPC. Legal? A gente vai chamar esse serviço de ping. Qual que vai ser o objetivo desse serviço? Para ver se a nossa API está online, ou seja, a gente vai acessar uma URL e ele tem que retornar para a gente, opa, tá rolando a nossa API, etc, etc, tá? Então, qual que vai ser a rota? Aqui a gente, inclusive, consegue definir qual que é a rota que a gente vai utilizar nessa API. Então, nesse caso, eu vou colocar assim, ó, /ping. Ou seja, quer dizer que quando eu acessar minha aplicação /ping, ele tem que cair nesse serviço RPC. Bacana? Eu vou dar um create service. Prontinho. Ele está criando e agora ele já vai aparecer para a gente aqui que o nosso serviço ele já existe. Bacana? Então isso aí é um ponto importante. Deixa eu clicar aqui para ele dar um refresh. Clicar aqui. Opa, vamos lá. Aqui. Se você der uma olhada, você vai perceber que a gente já tem aqui o nosso service name aqui. Legal? E aqui a gente consegue adicionar as descrições e etc. Então vamos dar uma espiada aqui por enquanto para a gente conseguir entender. Eu vou clicar aqui no nosso serviço ping, tá? E você vai perceber agora que a gente tem algumas configurações gerais do serviço. A primeira configuração é o nome do serviço, que a gente não consegue mudar, e a rota que esse camarada vai trabalhar. Ou seja, nesse nosso caso é /ping, mas eu poderia mudar inclusive essa rota agora. Eu vou escolher também quais são os métodos HTTP, tá, que a gente pode trabalhar com esse serviço. Nesse caso é somente GET. A gente não vai trabalhar com POST, PUT, PATCH ou DELETE. E também o Content Negotiation. Como é que ele vai funcionar? Tá? Com JSON, com raw JSON ou no formato aqui documentation. Eu vou deixar como JSON aqui, tá? O raw JSON é algo importante, eu vou parar uma hora apenas para falar disso. E agora aqui a gente tem os nossos media types, tá? O que são os media types nesse caso? Nesse caso, o que acontece? Quais são os tipos de camaradas, o tipo de mídia que a gente aceita nessa API. Ou seja, quando o cara vai fazer uma consulta, mandar uma consulta pra gente, tá? O que vai acontecer? Você pode falar que aceita o application vnd.status v1, tá? Esse v1 significa a versão 1 da nossa API mais JSON, ou application /JSON ou application asterisco mais JSON. Tá? Ou seja, e você, se você quiser criar um media type personalizado, você consegue adicionar o seu media type aqui também. E também o content type, tá? Muitas vezes a gente precisa setar o content type. Legal? Então qual que é o tipo de conteúdo aí que vai ser passado nesse nosso caso? Nesse caso,
que a gente vai receber vai ser um application JSON. Bacana? Então, aqui está a parte de Content Negotiation, tá? A gente consegue setar todos esses detalhes aqui na nossa API. Um outro ponto importante é a parte de fields, a gente não vai entrar nisso agora, mas para cada item, imagina que alguém vai inserir os dados, tá? Você consegue colocar qual é o campo, qual que é a validação, qual que é o filtro, antes mesmo de chegar na API, o AppDility ele já valida para você a sua aplicação. Bacana? Tem a parte de authorization, tá? Ou seja, a gente tem a autenticação e a autorização. E de acordo com o nível do usuário, por exemplo, ele pode ter autorização específica, tá? Para utilizar quais métodos nesse caso. A documentação, essa parte da documentação é muito interessante, por quê? Porque a gente consegue documentar o nosso serviço. Por exemplo, RPC Service Description. Eu vou colocar aqui nesse nosso caso. Ping application to check the status. Ok? A description do nosso serviço no método get. Lembra que a gente tem um /ping que é no método get? Então eu vou colocar get response about ping. E aqui a gente coloca como que a gente imagina que vai ser o retorno esperado dessa nossa API. Por exemplo, imagine que é um JSON, vamos imaginar que ele vai retornar aqui pra gente status, ok, por exemplo, tá? Algo desse tipo. Então, nesse caso, eu clico aqui em salvar e pronto, isso aqui já está documentado para minha API, legal? E a gente já vai falar sobre a documentação daqui a pouquinho. Bom, aqui a gente tem a parte de source code, tá? Então nessa parte de source code a gente consegue ver quais são os arquivos que foram gerados. Nesse caso a gente está vendo o controller, a gente tem um controller aqui, tá? Com o ping action, que a gente pode escolher o que a gente vai retornar agora aqui com o ping action. A gente tem o controller factory, caso você queira passar, por exemplo, alguma dependência, tá? No nosso controller, você pode injetar essa dependência na factory, que é o arquivo responsável por instanciar o nosso controller. Legal? Então, é aqui. Tá rolando agora que a gente já criou a nossa API. Uma vez que a gente criou a nossa API, o que a gente pode fazer? A gente pode ir para a nossa IDE, tá? Tô com a minha IDE aberta aqui. E se você perceber, a gente tem aqui a pasta vendor, que é do Composer, a pasta public, que é o document root da aplicação, ou seja, toda a aplicação vai cair aqui. A pasta data, onde a gente pode guardar arquivos, cache e coisas desse tipo. A pasta config, onde a gente configura os módulos da aplicação, tá? E a pasta module, onde os módulos que a gente tem. E se você perceber agora aqui, a gente tem um módulo chamado de status, que é o nosso módulo que a gente acabou de criar da nossa API. É a nossa API status que está aqui. E se você verificar essa nossa API, o código fonte, a gente tem a versão 1 da nossa API. A gente tem aqui a API com serviços RPC, que a gente acabou de ver. E a gente tem aquele arquivo ping controller. Tá? Nesse nosso caso, o nosso ping eu vou retornar aqui pra gente um array falando assim, status, ok. Simples assim, quando alguém acessar esse serviço. Como que a gente testa esse serviço agora? Eu vou abrir aqui meu Postman, tá? O Postman é um camarada muito bacana que a gente consegue testar APIs e fazer as requisições por aqui. Então nesse nosso caso aqui, eu vou fazer localhost 2.8888 /ping. Legal? E eu vou dar um send. Vamos ver o que vai acontecer? Opa, já recebi aqui o meu status ok em relação à minha API. Ou seja, está funcionando. Você nesse momento tem uma API funcionando, tá? E documentada. Se você clicar aqui em documentação, opa, deixa eu dar um ok. Se você clicar aqui em documentação, você vai ver que a gente tem aqui a versão 1. Você clica na versão 1, a gente tem o serviço, a documentação de status, ping, tá? Aqui está toda aquela documentação que eu fiz, ping to check the application, método get. Se eu clico aqui em ping, ele vai falar quais são os headers que são aceitos, quais são os tipos de response que eu posso receber, tá? Quais são os headers do meu content type e qual que é o modelo do que eu espero receber dessa API quando ela é executada. Legal? Ou seja, está aqui totalmente documentada a nossa API, sem fazer assim um esforço gigante, tá? A gente tem tudo isso funcionando pra gente. Bacana?
Bom, pessoal, basicamente era isso que eu queria mostrar. Eu sei que é bem simples, mas eu queria dar uma passada geral aí pra vocês. Um grande abraço e é isso aí.